Graça e paz, meus irmãos. Tenham todos um ótimo dia. Quero começar a deixar aqui neste canal alguns vídeos para ajudar a você que às vezes lê as Sagradas Escrituras e não consegue assim ter uma luz do que ali está escrito. Então espero poder contribuir com você um pouquinho para que você possa conhecer o reino de Deus verdadeiramente, para que você possa entender as mensagens do nosso Pai através do teu Filho revelado a nós, Jesus Cristo. E ali ordenado aos discípulos que fosse levar este evangelho, levar estas palavras, esses ensinos pelo mundo afora. E se estendeu a nós pela graça de Jesus. Estamos aqui hoje debaixo da graça dele, pela misericórdia dele. Eu quero aproveitar esse tempo com você. Aqui é um canal que não é de estudo, não é um canal de pregação, mas é onde a gente vai entender um pouco as mensagens, amém? Vamos lá para não demorar muito os vídeos. Nós vamos começar por Atos dos Apóstolos, os emissários de Cristo, escrito por Lucas, a segunda carta, né? Que a primeira foi Lucas, e a gente vai entender algumas coisas aqui. Vamos falar de poucos em poucos versos, amém? Louvado seja Deus. Escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, este mandamento nós vamos estudar sobre eles, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós vamos entender um pedacinho dessa passagem aqui no capítulo 1, do verso 1 até o 5, onde ele escreve a respeito que Jesus, antes de ele subir às alturas, ele deixou os mandamentos aos seus discípulos. Uma certa feita ele perguntou, os discípulos perguntaram: mestre, quem é o maior no reino de Deus? Vamos ver o que ele respondeu? Lá em Mateus, no capítulo... Aleluia. Lá em Mateus, aqui, no capítulo 18, ele diz assim, olha: naquela hora aproximaram-se Jesus, os discípulos, perguntando: quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, está no plural aí, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebestes. Então, começa a entender ali o desejo de Deus em colocar o teu reino sobre a terra. Os discípulos, muitos entendiam e achavam que o reino do Messias seria político, como muitos sabem, seria um reino de poder humano,
mas ele falava de uma coisa muito além, que era a questão da humildade e da humanidade. Então Cristo, naquele momento, ele pega uma criança e traz até ele. Diz: aquele que não se tornar como esta criança não entrará. Ele não fala em permanecer, ou ficará, ou morará. Entrar. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar num local. Correto? E ali os discípulos perguntam para ele, falam assim: olha, se vocês não tiverem humildade, se vocês não tiverem um coração puro, se vocês não tiverem um senso humano, porque não sei se vocês já notaram uma criança, às vezes quem é pai sabe, eu tenho muito, que faço muito essa comparação entre esses dois aí. Uma criança e um animal doméstico, o cão. Vamos lá, a criança. Uma criança, um filho seu, você briga com ele, xinga ele, bate nele. Aí depois que você chama ele, ele volta e te abraça da mesma forma. Ele não tem nem um diabo no coração. Ele não tem nem um rancor no coração. Ele volta e te abraça como se nada tivesse acontecido. Se você falar com ele: me desculpa, me perdoa, ele vai falar: eu te amo. E aí está o segredo do reino de Deus. É o reino dos céus, é este aí. Aquele que se não tornar como uma criança, de forma alguma. Porque para mim entrar, para mim fazer os desejos de Deus, para mim trabalhar com as coisas de Deus, eu tenho que ser puro de meu coração. Você que fala mal de mim, não tem problema. Eu amo você da mesma forma. Você que está devendo a minha pessoa, não tem problema. Você continua sendo meu irmão. Você que me acusou e me acusa, é por isso que Jesus disse: não julgais para que também não seja julgado, porque à medida que vós julgais, será julgado também. Então nós temos que entender que no reino de Deus é diferente do reino dos homens. Porque se você muito bem sabe, nós vamos um pouco mais além, na época do reino dos homens, era assim: os reis, os religiosos, se assentaram no trono e ali eles faziam julgamento das pessoas. Eles que tinham o poder de condenar ou de dar liberdade às pessoas. Então se entende que o reino do homem é diferente do reino de Deus, porque no reino de Deus você não tem autoridade para julgar. No reino de Deus você não tem autoridade para condenar. No reino de Deus você tem que apenas ser como uma criança. Todo o tempo amar, todo o tempo adorar as pessoas com amor, um amor puro. Então nós entendemos aqui que ele, na verdade, o que ele queria ensinar para eles a forma de servir. Um pouco antes da ceia, da Páscoa de Jesus, que muitos aí chamam de ceia, nós entendemos que era a mesma Páscoa. Ceia é porque eles estavam alimentando. Se você for lá nos evangelhos, você vai ver que Jesus, antes da ceia, ele entra e vai lavar os pés dos discípulos. Nós aprendemos ali uma forma de servir, porque naquela época quem lavava os pés era escravo, era servo. E ali Jesus faz automaticamente o papel de servo. E ensina a eles que seria daquela forma, deveria ser daquela forma que eles deveriam fazer para permanecer no reino dos céus, no reino de Deus. Então ali, a partir dali, eles começaram a entender que não era com poder, não era com autoridade humana, mas com autoridade espiritual. Não era com julgamento humano, mas com amor, que eu iria chegar perto de você e falar assim: ô meu querido, não comete esse erro, porque Jesus te ama, o Pai te ama, não faça isso. Não com aquele condenação que tinha Hoje nós vemos isso no dia a dia. Qualquer coisa que você faz é motivo de você ser condenado. Qualquer coisa que você faz é motivo deles te julgarem. É motivo de te levarem para a cruz. Mas uma coisa eu quero te dizer: no reino de Deus,
toma a tua cruz e siga Jesus. No reino de Deus, toma a tua cruz e vai. Se ele bater de uma face, aceita a outra. Eu estou aprendendo isso no dia a dia, cada vez mais. E quero que você também aprenda essa revelação que Jesus tem nos dado através deste Evangelho. O Evangelho é isto. O Evangelho não é carro, não é ouro, não é prata, porque Jesus disse assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu. E os tesouros do céu só vêm com as bondades praticadas por mim e por você. Os tesouros no céu é aquela que você faz quando você ajuda o seu irmão, porque ele é a igreja de Cristo. Ele necessita ser abençoado. Então, se você se entende como cristão, começa a ser imagem de Cristo. Amém? Começa a ser imitadores, que Paulo diz, sejais vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele ainda é imitador de Cristo. Então, o que eu quero deixar para você hoje, neste pedacinho, nesta passagem, a respeito disto. E uma coisa muito interessante, que a palavra diz lá em Mateus 3, no capítulo 2, que João Batista vinha pregando no deserto, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este reino dos céus é o que Jesus veio deixar para nós, é o que nós temos que viver ali hoje, é o que nós conhecemos hoje como o reino do céu. É a bondade, a misericórdia, a piedade, o amor, a compaixão e a fé. Este é o que forma, porque ele diz assim, olha, se disseres que o reino do céu está ele ali ou ele aqui, não creis, que o reino do céu está entre vós, está dentro de mim, fazer o bem, ajudar o próximo, amar os irmãos. Isso é o reino de Deus, esse é o reino dos céus. Então você tem que aprender que ali, em Atos, quando ele fala isso, né, ele vai dizer lá no capítulo do versos 2 que ele deu um mandamento por intermédio do Espírito Santo. Quais foram os mandamentos que ele deu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Existe uma passagem que diz assim, olha, como eu vos amei. E olha a forma que ele nos amou. Olha onde é que a gente tem que chegar. Ele disse assim, amar o teu próximo como eu vos amei. Porque eu amei você de uma tal forma, Deus nos amou de uma tal forma, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Este é o segredo do reino de Deus, que você ainda não sabe. Sabe por quê? Porque você ainda não foi instruído para isto. Está aqui as palavras de Jesus Cristo através dos apóstolos, para alimentar as nossas vidas. Ele disse, olha, e ele estava falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Deus é isto, meu querido. Deus sempre é amor. Deus sempre é compaixão. Deus sempre é misericórdia. E ali ele fala que eles receberiam, né, a promessa que deles eles teriam ouvido, que era o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos leva a fazer essas coisas, a abençoar o próximo. O Espírito Santo ele nos leva a preocupar com nossos irmãos. O Espírito Santo, ele nos leva a ter um amor supremo. E eles receberam ali o Espírito Santo, e eles entenderam, e os olhos deles foram abertos. E eles passaram a enxergar o reino de Deus como uma junção de coisas espirituais. Porque quando Jesus, ele, até mesmo na ceia, ali na Páscoa, a última Páscoa que ele passa com os discípulos, ele diz assim, olha, me é-vos necessário que eu passe convosco essa última Páscoa. Por quê? A Bíblia diz que eles estavam ainda ali comendo, ceando, quando ele tomou um pão e repartiu, entregou aos seus discípulos. Ele partiu aquele pão, entregou aos discípulos, ele estava ali repartindo o pão, dizendo, este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazer isto em memória de mim, fazer isto toda vez que lembrar que eu fiz por vocês. Faça isso com teu irmão, faça isso onde é que vocês passarem, faça isso da forma que eu ensinei vocês. Divida seu pão, ajuda seu irmão, ajuda seu próximo, ame ele, seja grande no reino dos céus, seja grande no reino do meu Pai. Essa era a mensagem que ele passou ali na Santa Ceia, na ceia, né, a chamada Santa Ceia, mas a ceia de Jesus Cristo, na última Páscoa, porque
Quando nós lemos lá em Deuteronômio, Êxodo, a Páscoa que Deus estipula, ele manda matar um cordeiro e aquele cordeiro ser dividido entre os outros. Quando você lê lá em Coríntios, Paulo chamando a atenção deles ali, porque eles se reuniam nas casas para fazer a celebração, ministrar a palavra ali, e das coisas do reino, e ele só que chega ali neles e tem sessões de pessoas sentadas por um lado, outras por outro, na hora de comer, e eles não partiam o pão. Eles deixavam quem não tinha nada sem comer. E Paulo chama a atenção. Paulo fala, não é isso que eu vos ensinei. Não é dessa forma. Isso não é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor você deveria dividir seu pão. A ceia do Senhor, aquele dia, naquela noite, mesmo ele sendo traído, ele não negou o pão para Judas. Ele ia ser negado, mas não negou o pão a Pedro. Mas ele deu aquilo. Ele falou assim, olha, esse é meu corpo que é entregue por vós. E o que ele me ensinou é que nós devemos partir o nosso pão de cada dia. É que nós devemos abençoar os nossos irmãos. Que nós devemos ter comunhão. A palavra, tem estudos que dizem que quando Jesus molhou o pão ali e entregou para Judas, costumes judeu, quando você chega na casa das pessoas, que a pessoa confia em você, ele tem esse costume de molhar o pão e te entregar e falar, olha, eu jamais trairia você. Jamais nós deveríamos trair Jesus Cristo. Jesus está sendo traído. Nós estamos hoje vendo muitas coisas acontecendo no reino de Deus que não poderia estar acontecendo, irmãos. Eu espero que você entenda, e sempre que eu puder eu vou estar colocando aqui um pedacinho explicando. Então Lucas começa a escrever os atos acontecidos desde Jesus até no dia que ele foi elevado ao céu, né? Então ali nós vamos ver depois Jesus quando ele sobe em corpo, alma, espírito, porque ele ressuscitou. Depois que ele apareceu para os discípulos por 40 dias, ele aparece, ele come novamente. Os discípulos só conheceram Jesus no caminho de Emaús. Por quê? Porque Jesus pegou o pão e partiu antes de comer. Ô, gente, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Pai começa por aí. Pela bondade, pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão, pela compreensão, não pela condenação, porque condenado nós já éramos pela lei, condenado nós já estávamos pela lei. O acusador é inimigo de nossas almas, então não acuse mais ninguém, não acuse as pessoas, porque você está fazendo papel de Satanás, você está fazendo papel de diabo, você não está fazendo papel de cristão. Amém? Que a graça do nosso Jesus Cristo esteja com você. Vamos encerrar por aqui. Eu espero você aqui de novo para que nós possamos continuar, tá bom? Compartilha e vamos abençoar as pessoas para que nós possamos entender a palavra de Jesus Cristo pura, simples, desta forma. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus continue nos abençoando, abrindo a nossa mente, nosso coração para receber esta palavra, essa semente boa, que ela venha cair nessa terra fértil. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Ficam todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.